Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para todos. Nós vamos usar um texto aqui, antes de entrarmos na mensagem, que é de 1 Coríntios, capítulo 19. 1 Coríntios, versículo 19, do 19 ao 31, só para termos uma base de entendimento. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem são muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então nós queremos hoje falar de um antitipo de Cristo. Nós vamos falar desse grande administrador, desse grande economista, um homem que exerceu o dom de discernimento através das revelações dadas por Deus, atitude simples, inocente, como exemplo de Daniel. Restaurou a família desunida. Ele foi fruto de um sonho realizado do pai e a mãe. Era invejado, planejar a sua destruição e morte. Mas Deus realizou através da sua vida seus propósitos. Como diz Jó, no capítulo 42, versículo 2, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos, podem ser impedidos, E Isaías afirma isso, porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, nem o caminho de Deus são os nossos caminhos. Por quê? O posicionamento e condicionamento são de Deus para a realização exata, imbatíveis, conclusivas do seu querer. Como é isso? Porque as lutas são legado de aprendizado para nossas vidas, não só em teoria, mas em prática. Prática no cotidiano. E de um aluno nós passamos a ser professor, com as nossas próprias experiências de vida, dando a outro. E por causa de Deus, na vida de José, essa realização, ela foi por causa da qualititude
exemplar que ele tinha. Como assim? Eu exemplifiquei aqui 7 pontos administrativos para Deus executar a sua finalidade. O primeiro foi justiça, ele era justo. Segundo, ele adquiriu com experiência, sabedoria, né? Terceiro ponto, foi prudente, a prudência elevou ele um patamar, não que ele queria conquistar alguma coisa, mas era projetos já pré-estabelecidos de Deus. Quarto ponto também, a sensibilidade que ele tinha espiritual, e por isso que foi conclusiva na vida dele as realizações de Deus. O quinto ponto, submissão. Submissão é uma parte importante na vida do servo. Sexto ponto, humildade. O sétimo ponto, amor ao próximo. Amor ao próximo. Isso aí que é importante. Mas vamos tomar como base e ler aqui, no Gênesis 41, versículos 51 e 52, que vai dizer: e chamou José o nome do seu primogênito, de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ou seja, o que significa esquecer? Ele não viveu de passado, ele estava vivendo o presente para a realização do futuro de Deus na vida dele, que ele não sabia. No 52 disse: e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, o que significa isso? A duplicidade frutífera. A vida que ele levou, ele teve esse condicionamento e posicionamento para crescer, para prosperar, né? Então, eu posso destacar 2 pontos. Como assim é isso, pastor? Chamados e escolhidos, mas existe os escolhidos dentro do chamado, para uma ordenança específica. Exemplo foi de Noé, que foi destacado no legado de Deus, foi concluído na sua vida. Abraão, exemplo de fé, errou, ele também desobedeceu, mas aprendeu, e Deus, através da sua vida, realizou seus planos. E Moisés, a realização da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, né? Que seria uma grande nação, e através dele que foi aquele a quem Deus levantou para tirar o povo do Egito, para executar terrenamente a responsabilidade, as condições que Deus lhe deu, e ele exerceu, né? José foi um outro legado que aprendeu para ser um grande sucessor, administrador, orientador, guerreiro do povo de Deus. Eu poderia citar, né, outros exemplos, mas vamos ficar na nossa base de condicionada, porque eu afirmo sempre que o sábio, dentro da filosofia, é aquele que aprende com os erros dos outros, que aprendizado é ensinamento. Ensinamento é orientação, e o inteligente, ele aprende com seus próprios erros. Poxa, como é isso? Aprender com seus próprios erros. São experiências que nós adquirimos, que edifica, e podemos trazer aprendizado para outra vida, que podem ser destruídas. E por não ter a experiência, assim passamos a bases exemplares, como a vida de José,
que nos deixou o grande legado de vida. Ele, sem saber que seria um grande economista, ele era que gerenciava, contava as ovelhas do pai, ele era que tinha a orientação dada por Jacó de levar às vezes os alimentos para os irmãos, e devido ele ser fruto de um sonho demorado, mas realizado, dele ter condições diferenciadas. Como assim? Ele teve uma vestimenta diferenciada, que foi o presente que ele teve, que isso já causou impacto nos outros irmãos, uma divisão. E depois ele teve uma revelação dada por Deus, que foi um sonho, que ele próprio não teve discernimento, que ele ainda não estava preparado. Ele ainda não estava preparado, mas os seus irmãos, já amadurecidos da vida, com experiência, eles logo entenderam e logo exortaram, como seu pai também, que ele falou: poxa, quer dizer que você vai exercer a autoridade sobre mim, tua mãe e teus irmãos? E o sonho da regência era futuro. Mas quem somos nós para conhecer o nosso futuro? O nosso presente nós vivemos, o nosso passado nós temos conhecimento de experiência, conforme eu já falei, que possamos passar por base. E isso tudo, conforme eu falei, causou inveja. Foi articulado o plano para tirarem a sua vida, lhe jogaram numa cova, lhe venderam como servo, mas ele não sabia que estava fazendo um curso na vida, que luta na nossa vida, conforme eu já falei, é aprendizado para um legado, para a exerção e a função do querer e do agir de Deus em nossas vidas, para saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes, nós, por sermos ansiosos, eu sinto sempre isso, por sermos egoístas, interesseiros, nos desfocamos da condição que às vezes Deus nos coloca. Eu dei exemplo de Josué aqui. Você vê quando foram espiar as terras, os que foram, os outros príncipes que foram, vieram temerosos. Vieram temerosos. Realmente a terra é boa, a terra tem bons frutos, tudo isso, mas tem gigante nela. Olharam para o lado negativo, olharam pela condição que talvez eles, achando por confiar em si próprio, não teriam condição de destruir, de avançar, de conseguir a promessa de Deus. Mas depois que Caleb toma um posicionamento, Josué vai e se condiciona também na posição em que ele foi chamado. Porque Caleb disse: olha, se Deus, ele prometeu, ele vai realizar. E aí Caleb, como liderança, toma posição e realmente faz a afirmação, e dali começa a ter o aprendizado com as experiências. Mas José, ele foi acusado, de ser estrupador, era jovem, eu posso conjecturar, talvez bem formoso. Alguns, por ignomia, eles falam que Potifar era eunuco, mas eunuco era um tipo de servos, de escravo, de gerenciador, administrador, que tinha os grandes reis, os grandes líderes. E existe várias formas de eunuco. O eunuco não quer dizer que eram todos eles castrados. E uma das situações que é indagativa, para que, se Potifar
fosse castrado, ele teria mulher. Né? Só para mostrar como status para a sociedade, não. Olha só, presta bem atenção. Os eunucos que cuidavam das coisas administrativas no palácio do rei, eles tinham família. Como muitos afirmam, pegam a passagem de Isaías e diz que Daniel também foi castrado, eles fazem base. Mas Daniel também era administrador do rei. Tá? Mas os eunucos que cuidavam da parte feminina, da parte administrativa das mulheres, esses sim eram castrados. E o eunuquismo também era um atrofiamento genético. Era um atrofiamento que às vezes acontecia. Alguns nasceram assim, como diz o texto bíblico, Jesus falando acerca disso. Outros se fizeram, como o próprio Paulo, ele se refere a isso. Então tem situações que, como Daniel se posicionou, ser eunuco, não cedeu à tentação, mas mais tarde ele teve família. E dentro dessas situações que ocorreu, Daniel, sendo injustamente acusado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas tudo tinha uma finalidade, um propósito, um agir e um querer de Deus. Ele foi encarcerado, mas olha bem, ele estava como escravo na casa de Potifar, mas era o administrador, o gerenciador, e já tinha outros lá, mas ele que passou a gerenciar. E quando ele é acusado, ele vai para o cárcere, um presídio de segurança máxima. E vocês sabem a história da revelação sobre o padeiro, sobre o copeiro-mor, dos sonhos, e a espera de ele receber a recompensa humana, mas tinha tudo isso uma projeção, um querer e um agir de Deus. Ele próprio, quando ele é chamado ao palácio, que Faraó tem o sonho e ninguém sabe revelar, e aí sim ele revela, e ele ensina como administrar, como gerenciar os 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez, e foi-lhe dado um legado no segundo carro. Faraó tira o anel da sua mão, põe na mão de José e veste ele com vestido de linho e coloca um colar de ouro no pescoço dele, que era a autoridade do legado dado a ele, e diz que ninguém tomaria decisão, daria um passo, ou seja, ninguém faria nada no seu reinado sem a orientação de José. E agora, ele, quando sai do cárcere, ele já era pós-graduado pelas experiências de vida que ele viveu, que ele passou, que ele conviveu. Então, tudo isso, conforme eu falei, luta é aprendizado. Uma das condições, uma vez, Jesus querendo mostrar a simplicidade para os discípulos, porque eles viviam em conflito, eles viviam sempre naquela guerrinha, um querer ser maior, e Jesus ensina quem quiser ser o maior, sirva. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus exortou eles que eles não usavam a prática da exerção da fé, só ficavam em teoria. E um dia Jesus, já perto da consumação dos fatos em sua vida, ele quis mostrar o que era que eles tinham que respeitar uns aos outros como superior a si mesmo. E diz que ele começou a lavar o pé dos discípulos, ele como mestre, ele como Senhor, e chega na vez de Pedro, e Pedro disse que ele não o faria, não lavaria. E Jesus ali dá a orientação a ele, que se ele não fizesse isso, ele não teria parte no reinado. Então,
A palavra foi: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Se Deus talvez falasse para Josué que ele enfrentaria gigantes, dificuldades, teria que administrar o povo, ele não ia querer, porque ele já via lutas que Moisés passava. Se Deus talvez falasse para Daniel: Daniel, teu nome vai ser um exemplo, você vai ter um grande legado no reinado dos reis babilônicos, lá na Síria, vou exaltar, mas antes você vai ser escravo, antes você vai ser humilhado, antes você vai ser jogado numa cova de leão. Se Deus falasse tudo isso, talvez para o próprio Moisés, que ele sofreria as afrontas, ataque, que ele teria que fugir, que ele não seria criado na própria família, ele não ia querer assumir a posição do querer e do agir de Deus. Então tem coisas que Deus não vai falar, como aconteceu com Ananias, Azaria e Misael, que foram lançados na fornalha ardente. Se falasse: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês vão passar por uma situação tão constrangedora, eles não iam querer. O único que soube da sua vida presente, da sua vida passada e futura, era o próprio Cristo, que foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas mesmo assim, no gerenciamento administrativo humano aqui na terra, antes de cumprimento da palavra, diz que ele sai no estado patológico, entra no estado clínico de suar sangue. Não era que ele era hipocondríaco, não, era a condição que ele se encontrava psicologicamente. Hoje, quando Jesus nos ensinou: no mundo tereis aflição, e que nós passamos, o que acontece na tua vida, você tem que entender que é aprendizado, é legado para você orientar outro, é experiência para você ajudar o próximo. Eu não sei se serve como base de orientação essa mensagem, mas se te servir, ensina outro. Mas é bom você passar suas próprias experiências, não experiência de outros, né? Eu tenho as minhas próprias experiências. Uma das primeiras foi Deus ressuscitar minha mãe. Experiência de mulheres que não poderiam ter filhos, Deus me usar e isso acontecer. Leproso ser curado, aidético. Uma das experiências, fui num congresso para falar do código de barra, do barcode, isso mais de 30 anos, que eu era assinante da chamada da meia-noite, eu era seminarista nessa época, e na sexta-feira, como chegando naquela cidade, eu preguei e desafiei que trouxesse paralíticos, coxos, cego. A gente novo na fé é um problema sério, a gente quer converter até demônio. Só que não houve nada. No sábado teve o culto, no domingo, quando tinha a administração da escola dominical, nós assistindo, chegou um homem de cadeira de roda e a voz do Espírito Santo no meu ouvido: vai lá e fala para ele, se ele crê, ele pode andar. E eu fiquei temeroso, duvidoso, mesmo já tendo alguma experiência que eu já tinha com Deus. Mas mesmo assim, fui meio receoso e falei para ele, e fiquei observando. Mas quando ele levantou da cadeira, que começou a andar, foi aquele derramado Espírito de Deus, coisa que hoje a gente não vê mais. Cristãos sendo batizados com o Espírito Santo, essa coinonia, né? E foi uma bênção. E ali o pastor, tendo um discernimento também, me levou na casa de alguns membros que estavam desviados, que estavam doentes, e Deus começou a agir através da minha vida, por misericórdia.
Hoje eu posso me considerar até desviado do princípio da minha fé. Ah, mas você não está mais maduro? Sim. Você não tem mais experiência? Sim. Mas eu queria ser renovado. Eu queria aprender, estar na estabilidade da vontade de Deus. Porque quando a gente acha que está maduro, porque quando fala crescer em graça e conhecimento, é ter essas experiências e passar e praticar. Não é achar que a gente sabe, que a gente não sabe nada. Nós somos simplesmente alunos e vamos continuar aprendendo. Mas que Deus os abençoe nessa manhã. E eu afirmo que Lefi é suede, ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém?